Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos vocês que irão assistir esse vídeo. Que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, esteja no seu coração, ou se ainda você não sentiu essa paz, que o Senhor Jesus venha estar fazendo essa obra no seu coração, para que você venha desfrutar dessa paz, que é a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, né? Então, estamos vivendo em tempos difíceis, né? Sabemos que os dias são maus, mas a paz do Senhor, ela nos fortalece, ela nos dá a graça, ela nos sustenta em meio à adversidade. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que esse vídeo se tornou relevante para você. Amém? E se você não for comunicado pelo YouTube, ele vai, automaticamente você pode entrar no meu canal e estar procurando as mensagens. Amém? Compartilha também esse vídeo. Eu creio que se o Senhor me levantou, né, para esse propósito, com esse propósito de estar trazendo a palavra de Deus através da internet, né, das redes sociais, porque Deus tem um propósito, não só na minha vida, mas na vida daqueles que ouvirem. Amém? Seja você um propagador das boas novas de Cristo. Hoje nós estaremos lendo no livro de Deuteronômio, capítulo 8, no verso 1, uma palavra de Deus para o nosso coração, né? Acerca, né, das promessas de Deus, a exortação, né, o texto que traz como tema, a exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Amém? Você que pode, abra sua Bíblia, acompanha comigo essa leitura, em nome de Jesus. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Aleluia. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? É uma palavra que nos chama a atenção neste momento, é uma palavra que o Senhor nos exorta, uma palavra para nos exortar, né? A trazer à memória os benefícios de Deus, aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Às vezes, há momentos em que nós queremos apenas viver e de uma maneira tal em que nós lembramos só das coisas ruins, né? Esse texto fala acerca daquele povo que foi levado, né, para o deserto, né, rumo à terra prometida. E quem conhece, você que já conhece esse texto, sabe muito bem acerca desse texto, que no final de tudo, apenas quem chega à terra prometida é Josué e Caleb. Então, e no decorrer desse texto, da palavra que o Senhor nos traz, nós vemos que por murmurações, por viver murmurando, por nada satisfazer o desejo daquele povo, eles foram impedidos, morreram no deserto. Então essa palavra vem de exortação de Deus para o meu coração e para o seu coração nessa tarde. Não esquecer dos feitos de Deus. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor Jesus, ele corrige, um pouco na frente aqui, esse texto diz que assim como o pai corrige o seu filho com vara, assim o Senhor Deus corrige o seu filho quanto ele ama. Então a gente vê que essa dificuldade que esse povo teve que passar, deveriam ter passado, porque alguns estudiosos dizem que aquele deserto não era para passar de 40 dias.
E eles ficaram ali 40 anos. Imagina o que é 40 anos no deserto. Mas uma coisa é clara, uma coisa muito séria, que nós às vezes não pensamos, não voltamos para essa realidade, que ir para o deserto não significa estar sozinho. Amém? Então, o início desse texto, o Senhor Jesus nos diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para fazer, para que vivais. E vos multipliqueis, e entreis e possueis a terra que prometi, a juramento a vossos pais, diz o Senhor. Então, esse texto, ele traz para nós, para nossa memória, para nossa recordação nos dias de hoje, que cada um de nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. Nós temos uma promessa. Às vezes você acha que você não tem uma promessa na sua vida, que você é uma pessoa incapacitada, uma pessoa desqualificada, uma pessoa que não vive, não tem um objetivo na vida, não é uma pessoa vitoriosa naquilo que você tenta fazer, em quem você tenta ser. Mas aqui o texto nos deixa bem claro que o que nos faz fazer parte, o que nos faz receber a vitória do Senhor Jesus, é que nós iremos guardar os mandamentos dele. Amém? E os mandamentos que o Senhor Jesus nos ordena, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Né? O Salmo 1 ele é muito relevante para nós, para todos nós, para você que me ouve. Ele é muito relevante, você pode estar lendo ele, para você entender o desejo de Deus, as ordenanças de Deus, para que você tenha, para que nós tenhamos uma vida de vitória, uma vida bem sucedida. Observa-se bem que às vezes nós vemos homens e mulheres de Deus passando por diversas tribulações, lutas, dificuldades, porque isso é normal, isso é corriqueiro na vida do ser humano. E na vida de nós cristãos também, nós não estamos isentos de passar lutas, adversidades, né? E Deus aqui, quando leva esse povo para o deserto, Deus levou esse povo para o deserto com um propósito. Deus tira esse povo do Egito, tira da escravidão, das mãos de Faraó, com propósito. O Senhor Jesus, o próprio Deus, ele não tirou esse povo ali do Egito para sofrer além do que estava sofrendo, ou até sofrer em vão. Saiba de algo nessa tarde, que às vezes o sofrimento no qual nós passamos, o deserto no qual nós entramos ou vivemos por um decorrer de tempo, ou alguns por um tempo mais longo, outros por um tempo menor, tá? Então, uma coisa me traz à memória, que nós não podemos deixar de refletir acerca do deserto, porque tem um deserto que eu entrei por minha conta, e tem um deserto que o Senhor me levou, e existe também um deserto que o inimigo nos leva, que pode levar a qualquer um de nós. Então, há uma diferença muito grande, porque o propósito do deserto em que o Senhor Jesus te leva, aleluia, o propósito do deserto, saiba de uma coisa, se o Senhor te levou para o deserto, Deus tem um propósito nisso. Você que está assistindo, às vezes está passando por uma luta muito grande, e às vezes você se depara com a palavra de Deus, que é cheia de promessa, rica em promessas. Sabemos que a palavra de Deus é rica em promessas para nossas vidas. E às vezes você se depara com um cristão, né? E às vezes você está dizendo, mas eu tenho feito tudo que o Senhor tem me mandado. Eu tenho sido fiel em tudo. E por que me sobreveio tamanha diversidade? Por que estou vivendo um processo de tanta luta, tanta diversidade? Às vezes, irmãos, é comum que nós façamos esse tipo de pergunta. Mas essas perguntas não podem se tornar murmuração aos ouvidos de Deus. Amém? Aos olhos de Deus, isso pode até acontecer como um questionamento, como seres humanos, né? Falhos, fracos, pecadores que somos, mas não como pessoas que estão murmurando acerca do que está acontecendo. Porque todo deserto que o Senhor Jesus nos leva, ele tem um propósito. Você pode ter certeza que o deserto que Deus, no qual Deus levou esse povo, o propósito de Deus é que eles chegassem à terra prometida e ali findasse todo o sofrimento, né? A terra que mana leite e mel,
né, ali não haveria mais sofrimento, não haveria mais dor. Mas quando o Senhor Jesus nos leva, como levou esse povo, o Senhor Jesus não quer ouvir murmurações. Então esse texto, ele nos exorta, né, no verso 2, ele diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, aleluia, para te humilhar, para te tentar, para saber o que está dentro do teu coração, aleluia, se guardarias os seus mandamentos ou não. Porque às vezes o deserto também é uma tentativa de Deus saber se realmente nós estamos no propósito realmente de servir a Deus, independente do que vier a acontecer em nós, ou com a nossa família. Então nós precisamos saber discernir. Por que eu estou no deserto? Eu procurei esse deserto? O Senhor me levou? Ou foi Satanás que me levou? Se foi o diabo que te levou para esse deserto, aleluia. Se foi Satanás que te levou para um deserto, saiba que das mãos de Satanás Deus te tira. Clama. Quando Jonas desobedece, né, a ordem, vai para Nínive e ele vai para Tarsis, a gente vê ali que todo o percurso dele deu errado. Né? Por quê? Ele foi levado para o deserto. Qual foi o deserto na vida de Jonas? Foi picado pela serpente, foi jogado no mar, em seguida picado pela serpente, e em terceiro, jogado, engolido por um peixe enorme, né? Que muitos falam que é uma baleia, mas a Bíblia fala que é um grande peixe. Então, nós entendemos que o deserto de Jonas foi procurado por ele mesmo, né? Por desobediência. E às vezes a desobediência sua tem te levado ao deserto. Você tem procurado o deserto por não obedecer às ordenanças de Deus. Então, esse deserto, creia que Deus também pode te tirar. Amém? Você vai passar o processo, a consequência daquilo que você fez. Mas, sucessivamente, clama a Deus e sucessivamente Ele vai te ajudar a vencer e vai te dar a mão, vai te sustentar. E eu creio também que até esse deserto que você procurou com as suas mãos, essa situação que você entrou sem a permissão de Deus, algo que você fez no momento da ira, da raiva, né, no momento da tristeza, você saiu, fez algo, cometeu algum delito, pecou, fez algo que não glorifica a Deus. Você pode ter certeza que a consequência virá, mas o amor e a graça de Deus não deixará de te alcançar por isso, se você reconhecer. Amém? Então, o segundo deserto, o deserto no qual eu já falei. O deserto em que o Senhor Jesus nos leva. Olha, eu sou contigo. A palavra de Deus, para você que está vivendo um deserto, em que você olha para um lado e para o outro, você olha a sua vida, olha o seu interior, examina, né? O texto que fala da Santa Ceia, 2 Coríntios 11, 23, fala: examine-se o homem a si mesmo. Então, nesse momento, examina você mesmo. Não precisa ninguém te examinar, seu pastor, seu líder, sua líder. Não, o povo na rua, não. Examine-se o homem a si mesmo, examine a sua vida neste momento. E você vai saber quem te levou para esse deserto. Foi você? Foi o próprio Deus? Ou foi Satanás? E terceiro, como eu já falei, Satanás, ele leva para o deserto. Né? Eu vejo quando Satanás leva alguém para o deserto, quando a palavra de Deus fala acerca de Jó. Né? Jó foi um homem íntegro, né? Um homem sincero, temente a Deus, se desviava do mal. Às vezes você nunca ouviu, né? Essa mensagem é tão pregada, mas cada dia Deus fala de uma forma. E Deus falou no meu coração acerca de Jó esses dias. Porque quem leva Jó para o deserto ali não foi Deus, foi Satanás. Mas com a vontade permissiva do Senhor. Então Satanás levou Jó para o deserto, para o sofrimento. Deserto significa sofrimento, tá? Deserto significa lugares improváveis, tá? Mas ali, vejam bem que Jó ali foi sustentado por Deus, porque Jó não desistiu do Senhor. Amém? Então ali, Satanás levou Jó, né? Tocou, tirou os 10 filhos, tirou a esposa, tirou todas as riquezas, tirou tudo que Jó tinha.
a saúde, né? Tocou na saúde de Jó, mas não pôde tocar na vida dele. Por quê? Porque Jó estava naquele momento de deserto, mas por uma vontade permissiva de Deus. Então Jó entra no deserto. Às vezes você está passando por um deserto aí, por permissão de Deus, Satanás te levou. Amém? Mas nessa tarde, através da palavra de Deus, eu exalto, eu glorifico o nome do Senhor, porque a palavra de Deus fala que da mão de Deus ninguém te tira, mas na mão do diabo Deus te tira. Se foi Satanás que te levou para o deserto, se você está sofrendo porque o diabo está provando a sua fé, com a permissão de Deus, porque às vezes isso acontece na nossa vida. Você está servindo a Deus, você anda, as pessoas até observam, não precisa da gente se justificar, você se justificar. Você está levando uma vida íntegra diante de Deus e você se depara com uma situação terrível. Pode ser Satanás que te levou. Mas não se preocupe, sabe por quê? Porque você vai ficar aí só até quando o Senhor permitir. Porque quando o Senhor determinar te tirar dessa situação, apresenta-se a Deus. Fala, Pai, eu estou aqui, o Senhor sabe quem sou eu, o Senhor conhece o meu coração, porque Deus sonda o coração. Então aqui o texto fala que o Senhor Jesus levou aquele povo para ser humilhado, para ser tentado, né? Para Deus ver o coração, o que havia no coração daquele povo. E às vezes você está passando aí, né? Satanás te levou para um deserto, com a permissão de Deus, para que você venha olhar para dentro de você mesmo, conforme eu já falei. Porque às vezes nós achamos, né, que é uma coisa e é outra. Nós achamos que é Deus e não é Deus, é o diabo. Ou nós achamos, jogamos a culpa no diabo e não é o diabo, é nós mesmos. Então o deserto ele há 3 processos. Há 3 possibilidades do deserto nas nossas vidas. Ou é eu, ou é Deus, ou é o diabo. Então nós precisamos estar atentos, né? Por que eu estou passando? Senta lá no cantinho, na sua casa, onde você estiver. Entra lá para o seu quarto, dobra o seu joelho. E vai fazer uma análise da sua vida. Tá? Então esse texto fala que é uma exortação, né? Ele traz aqui uma exortação para nós. Porque às vezes o deserto na nossa vida é necessário. Às vezes é preciso para Deus moldar um caráter santo em nós. E a palavra de Deus também diz, né? Seguindo o verso 3, ele disse assim: e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná. Aleluia. Que tu não conhecesse, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, nós não vivemos só desse pão do dia a dia, mas o sustento principal que eu e você precisamos, que aquele povo precisava entender, eu e você precisamos entender. Aleluia. O principal pão que nós dependemos dele é a palavra de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus, eu sou dependente da palavra que sai da boca de Deus. Você precisa ser dependente dessa palavra, das Sagradas Escrituras, porque ela, eu sempre costumo dizer, que ela é um manual de vida cristã, tá? Se você não pratica a leitura da palavra de Deus, você está andando cegamente. Porque a palavra de Deus, ela me ensina como andar, como viver, como ter uma vida transformada. E aqui eu observo que Jó, né, voltando a falar de Jó, Jó perdeu tudo. Mas o que me impressiona nas atitudes de Jó, que denota para mim e para você nessa tarde, é quando o texto fala que Jó perdeu tudo. Esse tudo de Jó é tudo aqui da terra. Amém? Mas o tudo de Jó não era bens materiais, não era filhos. Tudo de Jó era a presença de Deus. Às vezes você tem perdido algo. Perdeu o emprego, perdeu o filho, perdeu a esposa, perdeu o marido, ou perdeu alguma coisa. Porque nós estamos sujeitos a perdas. Então,
Mas saiba de uma coisa, como Jó, eu e você precisamos entender que o tudo para nós não é bens materiais. Não é filho, não é família, não é marido, não é esposa, não é nada dessa terra. Tudo para mim e para você precisa ser a presença de Deus. Então, quando fala que Jó perdeu tudo, Jó não perdeu tudo. Porque o tudo de Jó não era aquilo que pode ser tirado. Satanás tirou. Tudo de Jó era Deus. A fé em Deus. A nossa fé, ela precisa ser inabalável. A fé de Jó, ela foi inabalável. A minha fé, a sua fé, ela precisa ser inabalável. Nada pode abalar nossa fé. Nada pode nos tirar do foco, do propósito de Deus. E as lutas vêm como um experimento. Às vezes eu tenho a luta na minha vida, eu sempre relato sobre isso, acerca das pelejas, porque eu costumo dizer que alguém que é bem experimentado nas provas, ele se torna uma pessoa melhor. Ele se torna uma pessoa que suporta mais as coisas. Porque vemos pessoas que não suportam a luta. Qualquer lutinha já tira da igreja, qualquer lutinha já sai da igreja. Qualquer lutazinha já quer desistir de tudo. Então, nós precisamos ser desses que perseveram. Precisamos perseverar. Firme, fortes no Senhor, não na força dos nossos braços, mas na força do Senhor. E esse texto, ele traz para nós também o alimento da boca de Deus, a palavra, como eu já disse. E no verso 4, no qual eu não li, nunca se envelheceu a tua veste, sobre ti não se inchou o teu pé antes, nesses 40 anos. Aleluia. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andar nos teus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismo que saem dos vales e das montanhas. Não vou continuar lendo, se você quiser continuar lendo esse texto. Então, aqui o texto fala bem claro, confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Aí eu ouço às vezes pessoas dizerem, sem conhecimentos até, né? Ou até alguns dizendo, se querendo passar por conhecedores, por mestres, né? Que Deus não castiga ninguém. A palavra de Deus fala aqui que Ele castiga. Ele castiga. Assim, confessa, pois, no teu coração que é como um homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. Então, o castigo de Deus é para ter certeza cada dia mais que nós vamos melhorar. Amém? Você que é mãe, que é pai, sabe do que eu estou falando. Quando você dá um castigo para o seu filho, o intuito do castigo não é para o seu filho odiar você. O intuito do castigo é para que o seu filho venha melhorar como pessoa. É que o seu filho venha deixar a má companhia, os maus caminhos. Não é isso? E o Senhor Jesus da mesma forma. Quando Ele permite, quando Ele nos dá uma correção, é por amor. Porque a palavra de Deus fala que Deus corrige, o Pai corrige a quem Ele ama. O Senhor Jesus, Ele precisa nos corrigir. Nós precisamos ser corrigidos. Às vezes, corriqueiramente, a gente ouve pessoas dizer que, nossa, mas fulano diz ser cristão ou ser crente, mas olha com a forma que ele vive, olha o que ele anda fazendo. Olha, irmãos, a palavra bem certa é, aquele que converteu verdadeiramente a Cristo, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que aceitou verdadeiramente Jesus como seu Salvador, ele não está livre de pecar, mas automaticamente ele se arrepende. Vem o arrependimento, porque a conversão verdadeira traz temor do Senhor no nosso coração. E é por isso que nós não continuamos na prática do pecado. Mas se a pessoa vive, às vezes você conhece, você está me assistindo, e você conhece, ou você é essa pessoa, que vive praticando o pecado, não muda, não transforma, não quer sair do pecado, não quer abandonar as práticas pecaminosas, é porque verdadeiramente você não se converteu ao Senhor Jesus. Amém? Porque a palavra de Deus fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor.
Então, se você não deixou a prática do pecado, se você vive na prática do pecado, é porque verdadeiramente você não tem Jesus no seu coração. Porque aquele que tem Jesus no seu coração, como Salvador da sua alma, que tem certeza da sua alma, ele não deixa o pecado habitar no seu coração. Amém? Então o texto aqui fala, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Então o texto que nós iniciamos fala de guardar os princípios, a palavra de Deus. E o verso 7, para nós finalizarmos, verso 6, desculpa, fala também, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andar nos seus caminhos. Guarda a palavra de Deus. Porque quando você guarda a palavra de Deus, você vai ter temor. Amém? Temor não é ter medo. Temor é o significado de ter respeito pela graciosa palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Então, alguém que tem temor, se você tem temor no seu coração, você se importa em entristecer o coração de Deus. Porque quem não tem temor de Deus, ele não se importa de falar coisas para entristecer, para aborrecer o Espírito Santo de Deus. Mas se você é uma pessoa que teme ao Senhor, você, ainda que você erra, porque nós somos pecadores, você se arrepende, né? Se humilha e o Senhor te alcança novamente, nos alcança novamente. Então, esse texto, para finalizar, o que o Senhor Jesus quer de mim, o que Deus quer da igreja, e o que o Senhor Jesus quer para a igreja nos dias atuais, é que nós venhamos nos arrepender a cada dia. É que nós venhamos ter temor do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Toda pessoa sábia, ela tem temor do Senhor. Amém? Então o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Guarde essa palavra no seu coração. Medita na palavra de Deus, né? O Salmo 1 fala, né, da bem-aventurança daquele que guarda a palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Seja uma pessoa que ame a palavra de Deus, que guarde a palavra de Deus. Amém? Para que você seja alcançado a cada dia pela graça e a misericórdia do Senhor, para que a sua família, a sua casa, seja uma casa que glorifique o nome do Senhor, para que o Senhor Jesus venha cumprir os propósitos, os planos, os projetos de Deus na sua vida, porque os planos de Deus para nós, para você, são de paz. Os planos de Deus são os melhores possíveis para as nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele quer que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E vida abundante é uma vida de paz, é uma vida de tranquilidade, é uma vida de graça, ainda que em meio às diversidades, às dificuldades e todo tipo de problema que nós viemos atravessar, né? Viver, né? Nós estamos ali na presença de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe através dessa palavra. Que o Senhor Jesus faça cada dia a vontade dele na sua vida. Porque esse é o desejo do Senhor. Abra o seu coração, para que o Espírito Santo venha agir de uma forma santa e poderosa. Porque essa é a vontade do Pai. É que veja que os seus filhos, que nós como filhos, você como filho, você seja alcançado a cada dia por Ele. Amém? Eu vou estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra, Pai, venha falar profundamente aos corações. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, essa palavra ela é viva, ela é eficaz. Porque essa palavra é o pão vivo que sai da boca do Senhor. A palavra de Deus. Ó Pai, no nome de Jesus, eu exalto o nome do Senhor. Por cada vida, Pai, que irá ouvir esta palavra. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um, ó Pai, receba a graça do Senhor. Receba a salvação, receba a cura, receba o milagre do Senhor. Sejam protegidos, que eles venham se sentir verdadeiramente protegidos pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu oro, entrego, Pai, esse vídeo, essa palavra, essa pregação nas mãos do Senhor e que o Senhor faça fluir sobre cada vida. Em nome de Jesus, fica na paz, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.